Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Daniel Coelho e com muita alegria estarei ministrando mais uma aula, mais dicas para os amantes da escola dominical, professores, alunos, todos aqueles que amam a poderosa palavra de Deus. Quero também, como sempre eu faço, fazer um convite, pedir para você se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, dar link, curtir, compartilhar, e assim o nosso canal vai ficar ranqueado e várias pessoas vão ter acesso a este vídeo, a este conteúdo. Clicou lá, o YouTube vai entender que o meu canal é relevante e vai indicar para essas pessoas. Amém? Dica dada, convite feito. Vamos lá? Lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Uma lição poderosa. Vamos à leitura. Está em 1 Reis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10, 1 Reis capítulo 13, do capítulo 26 também, mas nós vamos ficar aqui em apenas um versículo, Provérbios capítulo 19, versículo de número 21. Provérbios capítulo 19, versículo de número 21. Por que eu repeti? Para você gravar esse versículo, amém? Esse versículo é o texto ouro desta lição, desta aula. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Amém? Grave isso, decore, coloque no seu coração. Amém? Esse é o texto ouro desta lição. A verdade prática nos diz assim: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Há um ditado popular que eu sou totalmente contra, que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Entenda uma coisa, quem te dá conselho é porque te ama. Os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Então preste atenção aqui, um conselho ruim pode te levar à ruína, mas o conselho bom te livrar da morte. Pastor, eu quero conselhos bons, Bíblia Sagrada, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que têm uma vida pautada na palavra de Deus. Amém? O ponto central: aquele que é capaz de distinguir os bons dos maus conselhos, toma sábias decisões. Então, se você orar pedindo a Deus sabedoria, você vai conseguir distinguir, diferenciar do bom conselho para o mau conselho. E você vai se dar muito bem. Amém? Pastor, não tenho sabedoria. Faça como o pastor Tiago. Peça a Deus que Ele dá de graça, de boa vontade, a todos. Amém? Busque sabedoria. Busque sabedoria, porque hoje todo mundo virou filósofo, todo mundo hoje está escrevendo livro. Aí você pode ir para um bom conselho que vai te levar a caminhos maravilhosos, ou maus conselhos que pode destruir o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado, o seu comércio, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Então, cuidado. Peça a Deus sabedoria para você conseguir distinguir dos bons e maus conselhos. Amém? O objetivo desta aula geral é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Ressaltar, vou repetir, a importância de ouvir bons conselhos. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, elencar as principais causas da divisão do reino. Segundo, apresentar as falhas e más decisões de Roboão. E terceiro, pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Então, dadas as dicas, dados os principais pontos, vamos para a aula. Vamos pôr uma introdução rápida aqui, tá bom? Não tem como eu mostrar para vocês aqui, eu não sou expert em internet, meus vídeos são simples, caseiros, mas eu espero levar clareza para vocês. Mas eu estou com um mapinha aqui, mapa de Israel, Reino Unido, 120 anos. Olha só, grava comigo. Reino Unido, Saul, Davi,
Salomão. Domínio de Davi como rei de Judá, domínio de Davi como rei de Israel, território conquistado por Davi, limites do império de Davi e Salomão. Por que é importante? O Reino Unido durou 120 anos. Reino Unido, 120 anos. 40 anos Saul, 40 anos Davi, 40 anos Salomão. Na aula passada nós falamos que Salomão foi próspero, porque pediu a Deus sabedoria. E infelizmente Salomão trilhou maus caminhos. E o próprio Salomão diz em Provérbios que há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o final deste caminho pode ser de morte, e até no riso terá dor o coração do homem. Então não é só ter sabedoria, é buscar a sabedoria, é ter uma vida de sabedoria, é ter uma oração, uma vida de oração com sabedoria, é ter um casamento na sabedoria. Amém? Então o Reino Unido durou 120 anos. E nós temos aqui uma cronologia bíblica do Antigo Testamento. Vou tentar passar rapidinho para vocês, para ela não ficar cansativa. Pré-patriarcal, né? Criação, queda, dilúvio. Nós temos patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, José. Mosaico, né? Moisés, no livro de Êxodo, a história de Moisés. Pré-monárquico, que foi os juízes, Débora, Gideão, Sansão, Samuel. Aí nós temos monárquico, que foi questão dos reis, Saul, Davi e Salomão, divisão do reino, que nós vamos tentar agora, estudar agora. Então, na monarquia, né, nós temos o período de 120 anos, o Reino Unido. O que é o Reino Unido, pastor? Eram as 12 tribos sendo lideradas por um só rei, que foi Saul, Davi, Salomão. Divisão do reino. Foi aquela divisão, agora não era mais um rei, 2 reis, as 12 tribos divididas. Introdução, né, continuando a introdução, após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono, em 1 Reis capítulo 11, versículo 43, ele foi o principal responsável pela divisão do reino em 2 partes, né? Israel, Samaria, Judá, Jerusalém. Então nós temos aqui a divisão, né? Roboão e Jeroboão. Então a principal razão da divisão, infelizmente, foi Roboão. Eu acho que não estava lendo os livros do seu pai, né? Sobre conselhos, ouvir os sábios, ouvir a Deus. E ele tomou o conselho que levou ele à ruína, à divisão. E deixar bem claro, divisão não agrada a Deus. Mas fulano errou, divisão não agrada a Deus. Vamos abrir uma igreja do lado, porque eu não gosto desse pastor. Divisão é coisa do diabo. Divisão é coisa dos filhos de Satanás e não dos filhos de Deus. Fuja da rebelião. Amém? Então vamos lá, as principais causas, né, da divisão, da cisão dos reinos. A primeira coisa foi a carga pesada de Salomão e, segundo, a carga pesada, a divisão do reino. Vamos lá. O reinado de Salomão foi marcado pela paz. Seus investimentos eram direcionados para construção e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios, que está em 1 Reis capítulo 5, versículo 3 e versículo número 5. Contudo, para que toda essa idealização se tornasse realidade, a população pagava impostos muito pesados. 1 Reis 12, 4. Então, a razão, a principal, primeiro ponto aqui da divisão foi a carga pesada de Salomão. Salomão, um reino de paz, um reino próspero, mas havia uma carga de tributos muito pesada sobre o povo. Além da carga pesada de impostos, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Então, além dos impostos, tinha a carga, né, a obrigação da mão de obra, de trabalhar, né, para os projetos grandiosos de Salomão. Ponto 2, a divisão do reino. Salomão morreu em 931 a.C.,
Roboão reinou em seu lugar. Morre Salomão, entra o seu filho Roboão em seu lugar. Com a morte de Salomão, o povo pediu para que o rei Roboão diminuísse sua carga de trabalho. 1 Reis, capítulo 12, versículo número 4. Seguindo o conselho dos jovens, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado. 1 Reis 12, 10. Então, na morte de Salomão, entra o seu filho Roboão, novo rei, novo projeto, nova regra, o povo procura o rei, 1 Reis 12, 4. Olha, diminui a carga, nós estamos com você, diminui a carga, o fardo. Era muito pesado. Que fez Roboão procurar bons conselhos, lembra da verdade prática? Bons conselhos, mau conselho pode levar você à ruína. Bons conselhos pode livrar você da morte. E ele, seguindo o conselho dos jovens, Roboão tornou o fardo, que já era pesado, mais pesado ainda. Aquilo que era ruim com Salomão ficou pior com Roboão. A reclamação e a murmuração do povo com Salomão piorou com Roboão. Piorou. Então a dica que eu dou para os professores, aqui não é pré-aula, é dicas, É uma aula, mas você vai se aprofundar domingo de manhã na escola dominical. Faça as leituras. 1 Reis, 1 Reis 12, 10 e 1 Reis 12, 4. Glória a Deus. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o reino do norte. 1 Reis capítulo 12, versículo 16 e versículo 20. Importante, indispensável, Bíblia Sagrada. Não pode dar aula sem ler 1 Reis 12, sem ler o texto. Amém? Pode surgir perguntas e quem se prepara na hora da batalha não precisa temer nada, está pronto. Amém? Então, sobre a decisão de Roboão, ouvindo um péssimo conselho, ele tomou uma péssima decisão e as 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, tomam também uma péssima decisão, que é o quê? A divisão. Divisão não agrada a Deus e divisão não leva a boas coisas. A prova é os reinados, A prova, vocês vão ler na Bíblia Sagrada, em todo o Antigo Testamento, com os profetas menores, profetas maiores. Dá uma lida no Antigo Testamento no nome de Jesus. A missão de um líder é direcionar seus liderados e não os oprimir. A missão de Roboão era direcionar os seus liderados e não oprimir. A missão de Salomão era direcionar os seus liderados e não oprimir. O povo cansado procura Roboão, olha, diminui a carga, diminui aí o fardo. E ele, ouvindo Job, não, eu vou aumentar, eu vou tornar mais duro. Se era com madeira, eu vou com ferro. E o líder não pode oprimir. O líder tem que liderar, direcionar, cuidar. E nós temos um exemplo claro, que nós pastores, nós temos a figura de linguagem, nós chamados de pastores, consagrados a pastores. Para quê? Para cuidar, para preservar, para exortar, para edificar a igreja de Cristo. Amém? Tópico 2, os erros de Roboão. A repetição dos erros de Salomão. Ponto 2, os erros de Roboão. Primeiro ponto, nós aprendemos sobre a razão, o motivo da divisão. E agora nós estamos vendo os erros do rei Roboão. Primeiro, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava, em 1 Reis capítulo 12, versículo 8 ao versículo número 11. O conselho dos anciãos diziam que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pedia. Olha,
Conselho dos anciãos, escuta as 10 tribos, atenda a eles. Desacelera o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, abrandaria os ânimos, acalmaria os ânimos, evitando assim a ruptura. 1 Reis capítulo 12, verso 6 e verso número 7. Você está vendo que eu estou repetindo os versículos, capítulos, citando toda hora, para você entender o contexto bíblico dessa lição. Amém? Não venha trazer coisas para encher a aula, cansar a aula. São 13 lições, está bem dividida. Cuidado com muito assunto, ok? Então, a repetição dos erros de Salomão. Qual foi o primeiro erro de Roboão? Foi repetir o erro do seu pai, seguir o conselho péssimo do seu pai. Conselho não de palavras, mas de exemplos. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso levou à ruína. O reino foi dividido da seguinte forma. Olha só, Reino Unido, Davi, Salomão, né? Saul, Davi, Salomão. Aí o rei, agora Roboão, assume o reinado de Salomão e houve uma divisão. Reino do Norte, Israel, nós temos 10 tribos, e Reino do Sul, Judá, 2 tribos, que foram a tribo de Judá e Benjamim. Aí nós temos o Reino do Norte, né, que é chamado de Israel, teve o cativeiro, e também o Reino do Sul, o cativeiro, só que agora o cativeiro babilônico. Então, repetindo a aula, né, esse ponto, Roboão deu ouvido aos maus conselheiros, não ouviu o conselho dos anciões, dos sábios, e isso levou à divisão do reino. O reino que era unido, quer dizer, as 12 tribos unidas, sendo lideradas por um só rei. Com isso, né, Roboão não ouvindo as 10 tribos, Jeroboão lidera a rebelião, posso chamar assim, e assim tem a divisão. Reino do Norte, Israel, 10 tribos. Reino do Sul, Judá, 2 tribos. E nós temos o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir, né, entre o bem e o mal. Assim aconteceu com Roboão. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, versículo de número 26. Olha só, eu vou repetir. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, 26. Então, o cuidado com os conselhos. Eu escuto pessoas dizendo assim, eu vou seguir o meu coração. Agora eu vou ouvir o meu coração. O que o meu coração dizer, eu vou fazer. Meu irmão, cuidado. Não vá pelos próprios desejos, pelos desejos do seu coração, mas busque a sabedoria. Busque a sabedoria. A sabedoria nos leva para caminhos que às vezes são espinhosos, mas no final deste caminho você vai ter estrutura. Quantos jovens querem uma vida mais fácil, seguindo maus conselhos, não conseguem chegar aos 20 anos, perdem a vida no tráfico, nas drogas, na prostituição. Cuidado com os conselhos, principalmente do coração. Principalmente se você não estiver na presença de Deus. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então, o primeiro conselho aqui, cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba. E às vezes ficamos com raiva quando alguém nos dá um conselho. E quantas vezes você vai aconselhar alguém, ou quantas vezes nós aconselhamos alguém, ou somos aconselhados por alguém e dizemos, mas se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Eu vou ouvir o meu coração. E quem é você para me dar conselhos? Sabe o que é isso? Orgulho. O orgulho te leva à ruína.
O orgulho te leva à queda. Não escute o seu próprio coração, meu irmão. Escute a sabedoria, escute a razão, escute a palavra de Deus, escute o Espírito Santo. Gálatas 5, sede guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Saber distinguir os bons e maus conselheiros é essencial no momento de tomar alguma decisão importante na nossa vida. Então não é só ouvir o conselho, é distinguir o conselheiro. Quem está me aconselhando? Quem está me dando conselho? Né? E podemos seguir os mesmos erros. Né? Olha Salomão, olha a grandeza de Salomão. Aí Roboão, meu pai foi grande. Meu pai construiu um templo, uma grande casa. Quem sabe o jovem diz, olha o seu pai, olha o que o seu pai construiu com esses pesos, esse fardo. Mas ele não entendeu que Salomão caiu. Há caminhos que nos levam à queda, há caminhos que nos levam à ruína, há caminho que nos leva para longe de Deus. Quando você quer fugir da presença de Deus, dizia um filósofo, melhor dizendo um teólogo, quando você quer fugir da presença de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto. Sempre tem uma carona pronta para você. Então, cuidado com os maus conselhos. Tópico 3. O reinado e a idolatria de Jeroboão. A rebeldia de Jeroboão. Durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebeliou contra ele. E o profeta lhe comunicou, né, que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. 1 Reis, capítulo 11, verso 29, 31. Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso. Jeroboão fugiu no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. 1 Reis 11, 40. Quer dizer, se Roboão tivesse ouvido os conselhos dos anciãos, ele não teria caído nessa armadilha, porque tudo estava preparado. O conselho, diminui a carga, mas quem estava liderando? Jeroboão. Né? Jeroboão foi o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel, estabeleceu seu trono. 1 Reis capítulo 12, versículo 20 ao versículo número 25. Temendo a peregrinação dos judeus ao templo, Jeroboão mandou construir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte e o outro ao sul, em Betel. 1 Reis capítulo 12, verso 28 e verso 29. Olha só, ele mandou construir um santuário de adoração com bezerros de ouro, um no norte e o outro no sul. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Está em 1 Reis 14, versículo número 7 ao versículo de número 14. Pastor Daniel, por que você está falando os versículos toda hora? Para você entender todo o contexto que eu estou falando e pesquisar na Bíblia. Assistir essa aula no seu celular, no seu computador, com a Bíblia aberta, com a revista aberta e entender que eu estou trazendo verdades para o seu coração no nome de Jesus. As consequências da idolatria. Tudo que você planta, você colhe. Todo o caminho que você peregrina te lva a algum lugar. O pecado de idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. O pecado de idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. O homem que comete a idolatria, em Deuteronômio capítulo 11, verso 26 ao verso número 28, mostra que as consequências da idolatria é levar o homem para longe de Deus. A idolatria afasta o homem da presença de Deus e leva o homem para a maldição, amaldiçoar a sua própria família, o seu casamento, a sua vida. E o pior de tudo, está longe de Deus.
Há uma frase do Max Lucado que ele diz: o pior do inferno é saber que Deus não está lá. E a idolatria leva o homem para o inferno, se afastando da gloriosa presença de Deus. O pecado da idolatria foi o responsável pela derrocada, pela queda de muitos reis na história de Israel. Devemos exterminá-los de nossas vidas. Temos que exterminar a idolatria dos nossos corações, da nossa congregação, das nossas vidas. Não importa se é pastor, não importa se é cantor, ninguém merece ser idolatrado. E tiramos de nossos corações qualquer sentimento de querer ser aplaudido, de querer ser visto. Quem merece honra e glória é o nosso Deus, aquele que nos deu a vida. Ele é digno de toda a adoração. Não esqueça Deuteronômio capítulo 11, deixa bem claro que a idolatria afasta o homem de Deus e leva o homem a viver uma vida de maldição. Conclusão desta aula, uma aula rápida, né? Espero que você esteja gostando. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração, que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Enquanto Jeroboão adorava e fez o povo adorar bezerros de ouro, Roboão adorava a si próprio. De vez de Jeroboão levar o povo a adorar a Deus, a buscar a face de Deus, a fazer a vontade de Deus, e levou o povo a adorar bezerros. E Roboão, da mesma forma, por mais que oculta e secreta, ele estava levando o povo a admirar a si próprio e não a admirar, a glorificar, a exaltar a Deus. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselho com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Eu não quero conselhos que aumentem o meu ego, eu quero conselhos que me falam a verdade, que abram os meus olhos, que me mostre o caminho. Amigo de verdade fala a verdade. E como seu professor nesta aula, como seu servo em Jesus Cristo, eu quero falar a verdade para você. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Te entregue a Cristo, viva para Cristo, cuidado com os maus conselhos. Nunca escute um homem que não escute a Deus. Para refletir, qual foi a postura de Roboão diante do pedido do povo para diminuir a carga de trabalho? Ouviu o conselho dos jovens e tomou o trabalho do povo ainda mais pesado. Não pode. Segundo conselho para refletir, né? O segundo ponto a refletir: o que pode acontecer ao ser humano na ausência de sábios conselhos? A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando empobrecido e decadente. Misericórdia. Terceira reflexão: qual rei mandou construir 2 santuários de adoração de idolatria? Jeroboão. Qual foi a principal causa das desgraças do povo de Israel? Quarto ponto a refletir, ou quarta reflexão, você escolhe, não deu nome ainda. Qual foi a principal causa das desgraças do povo de Israel? A idolatria. A idolatria levou a nação de Israel à desgraça, ao declínio, à imoralidade, à perversão. Quem era o ídolo de Roboão? Quem era o ídolo de Roboão? Valendo um bombom aí na classe da EBD, uma caneta, né? Uma dica para os professores. Ele era ídolo dele mesmo, suas próprias vontades. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família.
Compartilhe se você gostou, curta, se inscreva no canal, me ajude a levar o Evangelho de Cristo a pessoas, a lugares, pela maravilhosa internet. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família e você tenha uma linda escola dominical neste domingo.